Olá, meu povo e minha pova, que saudade de vocês! Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, o meu computador quebrou. Fiquei muito tempo sem computador, muito tempo. Não consegui gravar mais aulinha pra vocês porque eu não tinha como editar. E agora eu ainda tô com o problema do meu computador, ele já tá funcionando, mas eu não consigo fazer mais a edição das aulinhas. Então, pra gente não ficar sem se falar, nós vamos ter algumas novidades por aqui, tá bom? Bom, a primeira novidade então é que nós a partir de agora vamos ter dois quadros novos aqui no canal. Um é um Maquia e Fala e o outro é um Joga e Fala, tá bom? No Maquia e Fala, eu vou contar para vocês sobre as histórias das grandes mulheres da igreja, beleza? Hoje vamos começar com uma super especial, que vai ser a da fundadora da primária. E a nossa segunda novidade é que nós vamos ter um Joga e Fala, onde eu vou jogar alguns jogos e enquanto eu estou jogando, vou conversar com vocês sobre grandes líderes do sacerdócio na igreja. Vão ser histórias diversas, tanto histórias do livro de Mormon, quanto da Bíblia, quanto os presidentes das organizações. E eu espero muito que vocês gostem desses vídeos. E sobre o Joga e Fala, eu gostaria de pedir a ajuda dos piá. Comentem aqui embaixo quais jogos vocês gostam para eu poder baixar no meu computador e jogar enquanto eu converso com vocês, beleza? Bom, vamos começar o de hoje então? Eu tô aqui me arrumando para ir pro serviço, então enquanto eu tô me arrumando, fazendo minha maquiagem, eu vou gravar para vocês, vou contar para vocês a história da fundadora da primária. Bom, prendei meu cabelo porque hoje está muito calor aqui e eu não gosto de me maquiar também com o cabelo solto no rosto. Bom, o nome da fundadora da primária é Aurélia Spencer Rogers, tá bom? Ó, enquanto eu vou falando com vocês, eu vou ir fazendo a minha maquiagem. Primeiro eu passo um produtinho no rosto, que a minha pele ela é muito oleosa. Então eu passo um creminho que ele ajuda ela a não ficar tão oleosa assim, tá? Olha só, a Spencer Rogers, ela foi a fundadora da primária, mas ela não foi a primeira presidente. Foi ela quem teve a ideia de fundar a primária, mas quando a igreja decidiu fazer da primária uma organização mundial, eles convidaram outra pessoa, foi convidada não, né? Foi inspirado a ser chamado outra pessoa para ser a presidente. Mas a Aurélia, né? Ela é reconhecida como fundadora da primária porque a ideia foi dela. Quando a Aurélia era bem novinha, ó, agora eu vou passar um protetor solar. Quando a Aurélia era bem novinha, a mãe dela acabou falecendo, ela tinha 13 anos. E aí, ela e a irmã dela, que tinha 14 anos na época, elas ficaram responsáveis de cuidar dos irmãos dela, né? Eram 4 irmãos que ela tinha. Então, eles ao total eram 6, né? Ficaram o pai e os 6 filhos só. Então, elas tiveram que cuidar dos filhos. Desde novinha, ela sempre teve, então, esse papel, né? Essa responsabilidade de ajudar a cuidar dos mais novos. Ela também casou bem novinha. Quando ela tinha 18 anos de idade, ela já tinha tido o primeiro neném dela. E no total, ela teve 12, mas 5 acabaram falecendo, infelizmente, né? Mas no decorrer da vida dela, ela teve 12 nenéns, né? E aí, o que aconteceu com ela? Ó, agora eu vou passar um creminho aqui no meu olho, que é pra grudar a sombra, porque eu transpiro muito, como eu já disse pra vocês, a minha pele é muito oleosa. Porém, eu não gosto de passar base, essas coisas em dia que está calor, porque eu moro aqui em Foz do Iguaçu. Então pesquisem aí no Google para vocês terem uma noção do quanto é quente aqui em Foz. Ai, gente, aqui é muito quente. Então eu só passo uma sombra mesmo, não passo nada assim no rosto, além do protetor solar, porque derrete e vira uma lama. Mas enfim, vou voltar lá para nossa história. Então a Aurélia, quando ela ia lá para a igreja, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui meus pincéis. Ó, hoje eu vou fazer uma maquiagem meio rosada. Vou mostrar aqui pra vocês a cor que eu uso de sombra. Quando ela estava frequentando a igreja e ela tinha as crianças pequenas, né? Ela percebeu que, além de ser difícil para as crianças aprenderem o que estava sendo ensinado na igreja, era difícil também para ela conseguir se concentrar na igreja. Então ela sentiu essa necessidade de criar, ela sentiu essa necessidade de ter algo voltado para as crianças na igreja,
Não era ainda uma organização que ela queria montar. Mas ela sabia que as crianças precisavam de uma determinada atenção para aprender o evangelho, porque era o evangelho que ela amava, ela queria passar para os filhos dela, mas eles não iam aprender da mesma forma que ela e o esposo aprendiam. Então, ela teve a ideia de ensinar as crianças de outra maneira, que é com música, com brincadeira, como a gente aprende hoje na primária, né? Naquela época tinha poema também, né? Não mudou muita coisa assim, mas mudou bastante coisa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou passar essa sombra minha aqui, ó, rosezinha, essa aqui, tá? Que eu gosto dela. Que eu vou fazer o fundo dela pra uma outra sombra minha, que eu vou mostrar pra vocês também, ó. Essa daqui, essa minha sombra aqui, ó, rosinha, ela é bem bonita. Daí eu passo essa daqui no meio do olho e a outra daí eu passo mais no fundo do olho, né? Enfim, daí a Aurélia começou então Ó, tô com o espelhinho aqui pra eu poder olhar, tá? Então a Aurélia, ela começou a pensar, né, em como que ela poderia fazer para ensinar os filhos dela e também as crianças em geral, né? Naquela época, lá em Utah, havia uma pesquisa que mostrava que existia muita criança e adolescente, né, no estado. Então ela sabia que eles precisavam de uma atenção diferente para poder aprender o evangelho, né? E aí foi o que ela fez. Então ela começou a ir atrás, a desenvolver algumas técnicas, né, de ensino, até que a primária foi organizada, mas não como instituição global. Quer dizer, havia lá a sala da primária, onde as crianças aprendiam algumas coisas, mas ela ainda não era uma instituição. Então por isso que ela fundou a primária. Ela teve a ideia, ela montou as coisas, mas quando foi formado como instituição mesmo, a primeira presidente oficial da primária se chamava Louise Felt, que na verdade ela já cuidava da salinha da primária em uma outra capela que tinha, né? Mas ainda não tinha essa responsabilidade global. Daí quando foi 1878, eles decidiram então que a primária seria organizada como instituição global, ou seja, toda a capela teria que ter uma primária funcionando, ia ter aquele padrãozinho que a gente conhece hoje, por exemplo. Não sei se você já percebeu, se você já viajou para algum lugar, se você já frequentou uma outra ala, mas a gente aprende sempre os mesmos hinos, as mesmas aulas, né? A gente tem um padrão, por exemplo, toda capela que você frequentar, seja perto ou longe da sua casa, por exemplo, você pode ir em outra ala ou você pode ir em outra estaca, você vai ver que, por exemplo, vai ter lá a hora do tempo de cantar. Toda capela tem isso, toda primária tem isso. Outra coisa que toda primária tem, por exemplo, é a sala dos valorosos, certo? Qualquer ala que você frequentar, você vai ver que você vai ter a sala dos valorosos, vai ter a sala dos pequenininhos, né? Então é assim que funciona hoje a instituição global. Naquela época, então, foi isso que foi decidido, que haveria essa instituição e que daí nessa instituição tudo seria padronizado. Ó, agora, deixa eu mostrar pra vocês. Eu passei primeiro aquela minha que era mais brilhantinha, né? Acho que nem deixei vocês verem. Passei aquela minha que era mais brilhantinha, ó, e agora eu vou passar essa daqui. Não sei se dá pra ver no vídeo. Que ela é mais escurinha, pra poder fazer o fundo pra ela, ó. Eu faço assim, tá vendo? De fora pra dentro. Ó, eu ponho ela aqui no cantinho, faço uma bolinha assim, e depois faço assim, de fora pra dentro. Pronto. Assim, ó. Tem que fazer como se fosse uma vassourinha aqui com o pincel, mas tem que ser devagarinho, tá? Essa maquiagem aqui que a gente tá aprendendo a fazer, ela é muito boa também, se você quiser fazer ela pra ir pra igreja, por exemplo. Porque ela fica muito bonita, mas também fica fraquinha, fica leve, né? Fica assim, suave. Eu uso ela quase todo dia no meu serviço, porque eu não gosto de ficar chamando a atenção pra maquiagem. E também, como eu já disse pra vocês, o calor aqui é muito forte. Ó, pra finalizar, eu vou passar um rímelzinho aqui, tá bom? Nos meus cílios, mas eu também passo bem pouquinho, porque mesmo esse rímel sendo a prova d'água, às vezes ele escorre, ele derrete. Ó, então eu passo ele bem pouquinho aqui, ó. Assim. E pronto. Estou
maquiada, plena e bela para ir trabalhar hoje. Bom, então outra coisa legal que vocês também precisam saber sobre a organização da primária é que quando a Aurélia, né, teve a ideia, foi autorizada a começar essa linha da primária, ela ficou mais ou menos 10 anos com todo mundo junto. Depois que ela foi separar em idades, mas até então era todo mundo junto. Hoje vocês conseguem imaginar ficar o tempo todo junto na primária? Contem pra mim aqui nos comentários se vocês gostam ou não do tempo que vocês ficam juntos, tá bom? Eu particularmente adoro quando tem a divisão de sala, porque daí eu posso dar aula para os meus valorosos, que eu amo tanto. Então eu gosto muito quando tem a divisão de sala. Os pequenininhos, eles precisam de uma atenção maior. Então se ficasse todo mundo junto o tempo todo, eu acho que eu não ia poder conversar tanto com os meus valorosos, né? Então eu gosto muito de divisão de salas. Eu não consigo imaginar mais assim ter o tempo todo de primária todo mundo junto, né? Mas eu sei que em alguns lugares ainda existe isso, em capelas que são menores ainda existe isso. Então, se você faz parte de uma dessas organizações, aliás, de uma dessas capelas, onde fica todo mundo junto, conta pra gente aqui nos comentários como é que é, tá bom? Ah, e outra coisa importante, eu adoro passar batom, eu tenho muitos batons, mas geralmente eu não passo porque a máscara acaba borrando eles, né? Mas no próximo vídeo eu vou escolher um batom bem bonito pra eu passar, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, então. Espero muito que você goste desses novos vídeos que eu vou fazer agora. Tô ansiosa pra fazer o Joga e Fala, então a piazada que estiver assistindo, escreve aqui embaixo os jogos que vocês gostam de jogar, que eu vou começar a me aventurar nesse mundo pra poder também conversar com vocês um pouquinho, tá bom? Então é isso, estou pronta pra ir trabalhar e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Beijo e até lá!